debate das eleições para o pleito da UFSCar do período 2019-2021, que acontecerão nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Nós temos umas regrinhas para começar, né? Para o debate. Então, são 4 blocos. O primeiro bloco é a apresentação das chapas, que nós faremos sorteio aqui. Coloquei os nomes das duas aqui. Cada chapa tem o direito a 5 minutos de fala. Quem inicia é quem finaliza o debate. O segundo bloco são de 4 perguntas, 2 para cada chapa que eles fazem entre si. Eles têm 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 2 para a réplica. O terceiro bloco são 6 perguntas, 3 para cada chapa, que nós temos as caixinhas ali para serem colocadas e nós vamos encaminhar a chapa. Onde nós fizemos um acordo que a gente tira a pergunta, lê porque elas são tira a pergunta, elas são identificadas, a gente identifica, direcionado para a chapa e o dono da pergunta lê. Porque eu ficava dando umas gaguejadas lá, não ficava legal, então a gente combinou assim. E depois a gente tem, são 3 minutos, né, para a resposta, 2 para a réplica, E o quarto bloco são as considerações finais, que cada chapa tem direito a 5 minutos. Tá bom? Obrigada. Então vamos para o sorteio. Tem aqui um papelzinho, alguém quer retirar? Nossa ajudante. Boa noite. Chapa 2. Ó. O senhor da hora. Quando vocês começarem, eu aciono. Ok. Boa noite. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa, o Marílio, o Roberto, o Matilde, mais uma vez o Daniel aqui. Como disse a Matilde, esse é o 4º debate que a gente faz em 2 dias. Eu só vou começar apresentando um pouco a nossa chapa e o porquê nós pensamos em formular essa chapa. Esse é um grupo que vem se reunindo a partir de uma constatação de que o sindicato, esse grupo que hoje comanda o sindicato, está há 22 anos comandando o sindicato. É o mesmo grupo. Esse grupo, as ideias já envelheceram, as práticas já envelheceram. O sindicato se afastou bastante da categoria e da localidade, a ponto de ficar uma confusão muito grande entre a federação e o sindicato, onde não há uma distinção entre uma coisa e outra. Por isso nós começamos a pensar esse grupo, e esse grupo se organiza a partir daí. Então esse grupo é um grupo de oposição a essa diretoria por essas questões já colocadas. É um grupo que propõe uma nova forma de organização sindical, uma organização democrática, uma organização de base, em que haja participação dos professores no seu sindicato, na sua base, na sua organização. Um sindicato que propõe buscar uma organização com transparência, democrático. Nós temos uma carta-programa. Nessa carta-programa, composta por 9 eixos, o nosso primeiro eixo fala da organização sindical, o sindicato que lute pela categoria, a partir das lutas maiores de um sindicato, que são as lutas econômicas, mas também a luta de carreira, de organização, por melhores condições de trabalho. Um sindicato que busque pensar numa comunicação fácil, rápida, com os professores, e que seja bastante transparente. Para a gente ter uma ideia, nós temos na nossa página do sindicato uma dificuldade muito grande de acessar qualquer informação. O sindicato tem uma página com comunicados, que tem comunicado 1, 2, 15, 20, 40, e se eu quiser saber o que cada comunicado diz, eu não tenho como achar, não tenho como localizar, eu teria que abrir um por um para localizar.
Nós pretendemos fazer uma comunicação fácil, rápida, que qualquer associado, ao abrir a página, tenha facilidade de localizar qualquer informação. Que seja transparente, para a gente ter uma ideia. As contas do sindicato. Nós temos uma prestação de contas, a de 2018. E que se qualquer um que nunca entrou na página do sindicato quiser localizar, eu duvido que ache em menos de 5 minutos. Porque ela está escondida. Nós queremos fazer uma coisa transparente. A nossa proposta é de que a diretoria, quando se reunir, ela possa chamar o associado para participar. Qualquer associado pode participar das nossas reuniões, pode trazer sugestões, trazer contribuições para que o sindicato seja realmente um sindicato da categoria, um sindicato democrático, um sindicato dos professores. Nós temos como proposta a discussão de grupos e comitês, um comitê que discuta a questão cultural, científica, que apoie os professores, sobretudo nas questões culturais. Nós temos um comitê de promoção de políticas de equidade. Nós temos vários problemas, enquanto professores, que há necessidade de, enquanto categoria, atingirmos, enquanto categorias, discutirmos essas questões. Nós temos um comitê que vai discutir a questão dos aposentados e pensionistas, que é uma questão premente na sociedade. A questão da saúde física e mental dos professores. Nós temos muitos problemas de saúde física, de saúde mental. Precisa que o sindicato tome, tenha condições de discuta essas questões com os professores. E o sindicato tem que encaminhar isso. E mais o sindicato voltado para o local. Nós temos uma série de demandas locais que o sindicato não encaminha. Uma série de dificuldades que são próprias daqui do campus, como a questão de acessibilidade, a questão das aulas que a gente dá aula, algumas às vezes não estão adequadas, a questão da segurança que pode ser facilmente resolvido e que o sindicato entende que essas questões não são questões do sindicato. Nós entendemos que são, porque são questões que dizem respeito à vida do professor e ao trabalho do professor. Boa noite a todos e a todas. Queria dizer que é uma honra, um prestígio acadêmico, não só político, sindical, que está pedindo que eu fale mais alto. Está aqui representando a Chapa 1, mas também está representando essa diretoria que está se submetendo ao julgamento democrático, ao escrutínio democrático de toda a comunidade de professores e professoras da UFSCar. Quero cumprimentar o Luiz, meu colega de departamento, com quem eu tenho a honra de estar fazendo esse debate já pela 4ª vez, que é esse aqui. O Daniel, esse é pela 3ª, hoje estávamos lá em Piloto, em Araras. Foi um belo debate, foi a avaliação do Piloto. E hoje eu estou com o meu querido amigo direto, Luiz Roberto, representando a Chapa 2, né? Porque eu acho que valeria a pena que nós pudéssemos discutir aqui uma questão que eu considero importante quando o Luiz Bezerra disse que nós somos velhos. Eu sou velho, bom, claro, eu tenho 65 anos. Nós somos velhos, mas é impressionante como que a Chapa 2 fez um Ctrl-C, Ctrl-V na nossa carta-programa. Então eu vou dizer algumas coisas velhas, antigas, na crítica que as nossas oposições historicamente fizeram à UFSCar, que mostram quanto que a Chapa 2 tem uma adesão a esse velho. Né? Eu não tenho nenhum preconceito com coisas antigas e velhas, eu tenho uma certa predileção pelas coisas clássicas, né? A antiguidade greco-romana, por exemplo. A Chapa 2 pertence a uma tradição de oposição à UFSCar, que criticou duramente que nós temos saído da antes de ter fundado o PROIFES. E o PROIFES foi fundado com uma força muito grande da UFSCar. Tanto é que o primeiro presidente do PROIFES foi o Gil, que foi também presidente da UFSCar. A Chapa 2 pertence a uma tradição que agora adere às ideias velhas, de que o voto eletrônico sempre era um voto que não podia ser feito. A
voto e a chapa 2 adere a uma proposta antiga e velha de que após a Assembleia nós temos uma consulta que democratiza todas as decisões do sindicato. Os acordos salariais que nós fizemos com os governos, que permitiu essa carreira salarial que nós temos, nós chegamos a ter votação de 700 professores. Nas paralisações que nós fizemos agora no mês de maio contra o corte do orçamento, feito por esse governo que está aí, nós chegamos a ter mais de 550 votos. E agora a chapa 2 adere à consulta pós-assembleia. Adere a essa coisa velha que o Luiz Bezerra tão criticamente colocou. Então eu queria dizer para você, Luiz, que talvez o velho não tenha esse sentido negativo como você coloca no seu discurso. Talvez o velho seja uma coisa muito positiva, tão positiva, que vocês fizeram adesão à nossa carta-programa. Não existe diferença sindical do ponto de vista de conduzir a do Fiscar naquilo que é essencial a ela, que é a consulta e a democratização pela base, que cada professor vota e decide o destino do sindicato, independente de onde possa estar, seja na Assembleia, seja em Portugal, seja no Japão, seja em Moscou. Eu posso estar num congresso em Tóquio e votar agora nas eleições. Essa que é a democratização efetiva que nós fazemos. E essa votação eletrônica, que a chapa 2 denomina como uma coisa velha, uma coisa talvez rançosa, porque tem um sentido negativo, agora é defendida pela chapa 2. Eu queria dizer que a do Fiscar é uma entidade sindical tão poderosa que ela desconfigura até mesmo a oposição. A oposição deixou de ser oposição, porque do ponto de vista da carta-programa não há diferença. As velhas teses que nós sempre defendemos, que nós não só defendemos, nós ajudamos a construir essa cultura sindical no Brasil inteiro. Nós construímos uma federação. Sabe essa carreira que permite você chegar a titular dentro dela, independente se o governo vai te dar a vaga de titular ou não? Eu costumo dizer que lá na do Fiscar tem uma mesa de reuniões. Ela nasceu em cima daquela mesa. Sabe essa categoria dos associados que estancava de adjunto 4 por 15, 20 anos na UFSCar, porque todo mundo entrava com título de doutorado e logo chegava ao adjunto 4 e ficava 15 anos esperando, e que possibilitou a categoria do associado? Nasceu em cima da mesa da UFSCar. Essa que é a do UFSCar. Esse que é o sindicato velho, rançoso, que a chapa 2 critica. Agora, eu concordo. Muito bom que a oposição agora defende aquilo que é a essência e a natureza da UFSCar, a sua democratização pela base. Obrigada. Muito bem. Terminadas as apresentações, agora nós vamos sortear novamente para o segundo bloco. São duas perguntas entre as chapas, tá? Chapa 2. Acho que eu vou ter papel de amarelo. Não, legal. Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer à chapa 1, ela diz respeito um pouco à nossa organização. Ontem em Sorocaba, o Amarílio disse que nós gastamos para construir o nosso prédio, o da UFSCar, R$1,5 milhão. Aquele prédio custou R$1,5 milhão. É um prédio que eu acho que tem que aproximar os professores, tem que levar os professores para lá. Eu só não entendo por que os professores não podem se reunir naquele prédio. A nossa proposta era que fizéssemos um debate naquele prédio, que é um prédio espaçoso, tem um bom auditório. A pergunta é, por que nós não podemos fazer esse debate naquele prédio sendo transmitido para todos os campos? Bom, Luiz, aquele prédio foi um prédio que foi construído porque a Universidade Federal de São Carlos nunca quis ter um restaurante aqui dentro. Nós tentamos fazer várias gestões, desde a primeira administração do professor Barba, e jogou a responsabilidade que o sindicato fizesse o restaurante. Nós fizemos, inicialmente era um tablado, mas o tablado deu muitos problemas. Tinha um cupim embaixo, baratas, ratos, e a Luísa falava que aquilo era excelente do ponto de vista do funcionamento de um restaurante. Então fizemos aquilo.
que coincidiu com aquelas obras de construção da Copa do Mundo, então tudo ficou muito caro, não tinha mão de obra, havia quase um pleno emprego naquele processo de crescimento dos governos do PT, né? E a obra levou muito tempo, inclusive, para ser construída, material de construção muito caro e tal. Então, embaixo ficou o restaurante, em cima o auditório, que o Luiz está fazendo referência aqui explicitamente na pergunta dele. Nós temos uma rígida recomendação do ABITSE, daquele prédio, né? Ele só pode ser usado com até 70 pessoas. Qualquer acidente que possa vir a acontecer ali, por excesso de peso, além das 70 pessoas, e o corpo de bombeiro, a prefeitura que dava a BITS, no dia que vocês quiserem ler isso, a gente está lá disponível na buscar, colocou essa severa recomendação. Vocês só podem fazer isso para ter aquilo lá liberado para o uso. Então, o que acontece? Quando nós achamos, nós da diretoria, nós podemos avaliar errado, e às vezes avaliamos, mas quando nós achamos que alguma atividade possa extrapolar esse número de pessoas, a gente transfere para fora daquele prédio. Porque se qualquer acidente que acontecer ali dentro, a responsabilidade vai ser exclusiva do sindicato. E a gente também não quer chegar no 71, na pessoa de número 71, 72, olha, vocês não vão entrar aqui dentro. A diretoria jamais vai fazer isso. Entre essa condição de excluir qualquer pessoa de ter acesso a um prédio do sindicato criado, a gente prefere fazer um auditório como foi esse aqui. Esse auditório ficou muito ruim, assim, foi a última opção nossa, ele não ficou como nós queríamos, e agora eu posso dizer isso, porque nós tínhamos recomendação da comissão eleitoral. O que a comissão tinha? Ou fazia no auditório ou fazia no Bento Prado. Quando finalmente a Secretaria da UFSCar foi ver o Bento Prado, o Bento já estava usado, já estava, nesse exato momento, dentro da atividade. Então nós saímos para procurar e não consegui. Aí, generosamente, está aqui o Daniel. Eu liguei para o Daniel, como a pedido da Secretaria do Sindicato, e o Daniel, gentilmente, educadamente, nos cedeu esse auditório. Esse auditório tem um pouco mais de 70 pessoas, mas tem esse espaço onde a gente pudesse colocar quantas pessoas pudessem chegar no tempo. Então, nós, da diretoria, jamais, pode fazer a crítica que vocês tiverem, vamos permitir que possa acontecer qualquer acidente dentro daquele auditório com peso excessivo além de 70 pessoas. Então a gente nunca vai correr esse risco. Não cobre esse risco da diretoria da UFSCar, porque nós não vamos fazer isso. Eu tenho 2 minutos para fazer um comentário. O que nos impressiona nesse processo, e a nossa pressão sobre a gestão atual não era sobre devemos colocar as pessoas em risco dentro do auditório, não é essa a questão. A questão é que a construção desse prédio, até onde eu pude ouvir, nesse mesmo auditório, um tempo atrás, a diretoria atual do sindicato comentando, atual ou passado, assim, o grupo é sempre o mesmo, comentando sobre a construção do prédio, é que esse prédio foi projetado, construído por pessoas que estão hoje na diretoria, que pretendem continuar junto à Chapa 1, e pelo que eu ouvi na época, com carinho e com acompanhamento passo a passo da construção, contratando escritórios de arquitetura e engenharia de qualidade para fazer um prédio que fosse útil, que respondesse às necessidades da nossa categoria. Houve a decisão de construir um auditório no prédio, talvez não fosse no momento a primeira decisão, mas houve a decisão de construir um auditório, e o auditório tem, até onde eu lembro, 70 lugares sentados, ou alguma coisa próxima disso. Só que o projeto foi tão bem feito que não cabe, você não pode colocar mais nenhuma pessoa de pé no auditório. Senão corre risco de cair. Não é que não cabe porque tem uma coluna, não, corre risco de cair. De fato é uma questão de segurança. Agora, com que zelo isso foi feito? Com que cuidado esse projeto foi feito? Esse é o cuidado que os membros da Chapa 1 dedicam ao sindicato, dedicam ao trabalho sindical deles. Nós estamos falando de um projeto arquitetônico e engenharia. É simplesmente virar para o engenheiro e falar, olha, a gente precisa de um auditório para 70 pessoas sentadas, mas que eu possa colocar 120. Eventualmente isso pode acontecer. E simplesmente sai um auditório que a gente não consegue fazer o debate das chapas no auditório. A segunda pergunta será feita pela Chapa.
Boa noite a todas e todos. Certo. Você, senhor. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar debatendo aqui com os colegas. E acho que essa democracia é muito importante para nós marcarmos e esclarecermos a toda a categoria docente as nossas opiniões e posicionamentos, etc. Minha pergunta pega um pouco na carona da importância da carreira. Muitos dos colegas são mais novos aqui, não viveram o verdadeiro inferno que era quando nós ainda estávamos filiados lá antes. Eu chamo lá antes, me permitam que eu sou muito velho. De não se conseguir nunca levar posições de negociação. Ora, a carreira docente, assim como aquela primeira carreira, que aí sim foi antes que fez, eu participei dela, a segunda carreira docente talvez seja o pilar da nossa resistência, da resistência à universidade pública nesses tempos tão difíceis. Eu estranhei quando na chapa 1, já deu um minuto? Bom, então, objetivamente, na organização sindical, na chapa 1 não se cita a Prointer, a organização nacional, apenas nos outros itens. Objetivamente, eu queria saber se a chapa 2 pretende colocar em discussão uma refiliação a Andes durante sua gestão, caso eventualmente seja outra. Eu tenho a impressão que essa é uma questão central no debate aqui dentro da nossa universidade. E a chapa 2 se formou, da forma como o Bezerra comentou, como um grupo de docentes procurando uma nova organização sindical dentro do nosso sindicato. O eixo principal da nossa preocupação são questões locais, é atrair o sindicalizado de nossa categoria para o sindicato, fazer campanhas de filiação, inclusive porque entre os professores novos a filiação não é tão alta quanto a dos professores antigos. A gente precisa retomar essa questão de conseguir a filiação dos nossos novos colegas de trabalho. E nós optamos internamente por não pautar essa discussão. Nós temos dentro da chapa as pessoas que gostam do CRIFES, nós temos dentro da chapa pessoas que gostam do Andes, e eu vou colocar de maneira bem simples respondendo a sua pergunta. Não, nós não vamos pautar isso. Nós não vamos levantar essa discussão se vamos sair da Andes ou permanecer no CRIFES ou qualquer coisa do tipo. A nossa ideia é pegar o estatuto que nós temos hoje e gerir o nosso sindicato usando esse estatuto. Se no futuro, se fizer necessária essa discussão, se essa discussão vier à tona por alguma razão externa, podemos fazê-lo, mas não temos nenhum objetivo e não pautaremos a questão de desfiliação do CROIFES e filiação eventual. Da mesma maneira que não pautaremos o fim da votação eletrônica, nós não pautaremos essas questões para discussão. Entendemos que a nossa categoria, aqui na UFSCar, tem a compreensão de que essas soluções que existem hoje são razoáveis. Caso essas soluções não se mostrem razoáveis, a categoria se manifestará sobre isso, não sobre a nossa demanda. Não somos nós que vamos pautar uma reforma estatutária. Num debate, ainda ontem, na Agolucino, a Maria falou de eventualmente fazer uma reforma estatutária. Talvez a gente responda a uma demanda nesse sentido, mas não entraremos na gestão imaginando como se desfiliar do CROIFES e como se filiar antes. O momento nacional nem nos permite muito isso. O momento nacional é de discussão de como unificar as nossas categorias, como nos unificarmos com outros sindicatos e outras federações para um combate muito mais sério e decisivo contra as ameaças que se colocam para a gente. Acho que todo mundo aqui tem bastante clareza do quanto não só a UFSCar, mas todo o ensino público brasileiro passa por uma ameaça muito grande. Todo o sistema de ciência e tecnologia brasileiro passa por um processo de ameaça muito grande. E não é hora de fragmentar a categoria. Nós estamos indo pela união, pelo que temos hoje no Estatuto, respeitando as regras que estão colocadas, para ir adiante. O nosso objetivo é, tudo que o CROIFES fez foi bom? Talvez. Mas nós queremos ir adiante, sair do passado e ir adiante. Eu agradeço a resposta. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que a filiação nacional, salvo o melhor juízo, não é estatutária. Não precisa mudar o estatuto para se decidir quanto à filiação. Precisa?
Vamos consultar o estatuto. Não, me desculpe. Caso eu esteja enganado, nós podemos esclarecer isso posteriormente. Mas que eu saiba, no estatuto do UFSCar não consta que ele é afiliado ao PROIFES. Independente desse esclarecimento, eu gostaria de, enfim, deixar clara a posição. Eu acho que é um pouco evasivo você falar, não vou pautar. O que quer dizer não vou pautar? Então, se o meu amigo pautar, eu vou colocar em discussão. Objetivamente, a chapa 1 é favorável à filiação ao PROIFES e vamos continuar defendendo isso. Eu não ouço uma posição, eu acho que é um pouco, sabe, eu não quero ser de honestidade intelectual, você falar, olha, não concordo com, tudo bem, respeito, acho que a forma de organização da ANDES é melhor que a do PROIFES, ou eu acho que a forma de organização do PROIFES é melhor que a da ANDES. Mas as posições têm que ser assumidas. Eu acho que o PROIFES salvou a Universidade Brasileira porque fez uma carreira, assim como a gente fez lá na década de 80 na ANDES, que vai nos ajudar a resistir. Isso é um papel histórico e que nós temos que continuar fortalecendo. E ele está à frente sempre de todos os enfrentamentos que ocorrem com esse desastre que nós temos hoje aqui ocupando a administração central do Brasil. Eu não gosto nem de falar que é presidência ou ministro. Gente, objetivamente, nós não vamos nos desfiliar e colocar isso em discussão, porque a chapa tem esse compromisso de filiação e nessa linha de organização nacional do PROIFES. Bom, agora nós vamos para a terceira pergunta, é a chapa 2. A pergunta que eu vou fazer, ela diz respeito à nossa vida funcional. Diz respeito àquilo que produzimos e como produzimos. Nós sabemos que a PROPEQ está discutindo as formas que o professor tem para sair, para deixar a universidade. Se a gente precisar, os professores que trabalham com estágio, para sair da universidade para ir ver estágio, teriam que comunicar a saída, depois na volta teriam que fazer relatório. Os professores que tiverem que sair para se deslocar para outra universidade ou para qualquer outro local, mesmo dentro de São Carlos, teriam que sair e a volta fazer relatório. E o que nos surpreendeu foi saber que o sindicato sequer sabia que essa discussão estava ocorrendo. Hoje eu fui informado que já tomaram conhecimento e que já estão querendo participar. Mas até agora eu não vi o sindicato chamar uma única reunião para discutir essa questão, que é a questão dos afastamentos. Também o sindicato não tem participado do Consune. Eu gostaria de saber o porquê o sindicato se afastou do Consune e não pautou essas questões para serem discutidas entre os professores. Luiz, a gente debateu isso hoje em Araras, né? E a posição do sindicato é muito clara. A gente acha que a burocratização da vida acadêmica é uma estupidez. É uma coisa contraproducente. Por quê? A natureza do nosso trabalho, de um trabalho intelectual como nós desenvolvemos aqui, nós vivemos no mundo das ideias, produzimos novos conhecimentos científicos, aplicamos esses conhecimentos e reproduzimos historicamente os conhecimentos que foram acumulados pela humanidade, dá ao nosso trabalho uma natureza muito distinta do ponto de vista ontológico, de como nós trabalhamos. Portanto, qualquer cerceamento, qualquer excesso de burocracia que possa criar qualquer tipo de dificuldade ao fluxo pleno de todas essas atividades, no mínimo, é uma coisa nefasta. Portanto, nós temos total repúdio, discordando completamente disso. Isso está em processo de discussão na institucionalidade da universidade e nós vamos nos posicionar claramente sobre isso, como já temos essa posição, já explicitamos essa posição no debate. Eu já tive a oportunidade de discutir isso como professor dentro do meu departamento e já tive a oportunidade de discutir isso como dentro de um programa de pós-graduação. Então, isso é, no mínimo, uma política estúpida. O que nós temos que garantir para os professores é a luta sindical que nós fazemos, de dar uma carreira, de dar um bom salário, para que todos os professores tenham condições de vida e de trabalho para desenvolver plenamente a sociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. E, portanto, qualquer obstáculo nessa natureza, do ponto de vista de uma institucionalidade burocrática, de controle excessivo sobre os professores, na minha avaliação e na avaliação da UFSCar, da diretoria da UFSCar, é uma coisa absolutamente nefasta. Veja ao que nós já estamos submetidos a essas avaliações da CAPES, por exemplo, esse produtivismo acadêmico ensandecido
que nos levam ao adoecimento e muito mais coisas que somos obrigados a fazer para que possamos manter determinadas condições de formarmos mestres e doutores nos âmbitos dos programas, que eu tenho que produzir não sei quantos artigos, qualis A, qualis e assim por diante. No caso, então, daqueles professores onde a UFSCar tem uma quantidade substantiva de professores, por exemplo, PQ do CNPq, como é o meu caso, que tem que apresentar um conjunto de produtividade de 4 em 4 anos do CNPq, é um inferno. Dentro desse inferno, que não pega só a mim, mas pega essa plateia inteira que está aqui presente, eu ainda teria que viver sob o controle de ter que sair daqui para ir a Araraquara, numa banca de doutorado, e ter que fazer um relatório. É uma coisa ensandecida. É uma coisa que vai nos levar a uma condição muito pior. Agora, de qualquer forma, eu acho que nós temos que proteger, frente a um governo que está aí do jeito desse, de que nós temos o controle pleno de todas as atividades. Então, se eu vou sair para fazer uma banca, se eu vou sair para fazer um congresso, se eu vou sair, vou para algum lugar do país ou fora do país, eu preciso ter toda uma institucionalidade que me garanta fazer isso. Essa é uma questão. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: nós temos assento ao Conselho Universitário, nós temos direito a voz e voto, e exercemos isso. Nos momentos de crise mais importantes dessa gestão, nós nos pronunciamos. Bem, eu não consigo me furtar, fazer um pequeno comentário sobre a resposta anterior, da pergunta anterior, sobre antes e Coifes. Impressiona que uma chapa candidata a gerir um sindicato explicite que não permitirá o debate entre os seus candidatos, entre a sua base. Posso continuar? Impressiona isso. Impressiona muito que simplesmente, se o debate vier à tona, a impressão que me ficou, vamos mascarar o debate, não vamos permitir que a base realize o debate. E é por isso que a minha resposta foi: nós não pautaremos. Se alguém pautar, eu sou obrigado a discutir. Se a base pauta, eu sou obrigado a discutir. Se os meus associados querem discutir, eu sou obrigado a discutir. E a nossa postura é: não proporemos a desfiliação dos corporistas. Bom, foi isso. Quanto à questão da ProPQ, a gente pensou esse fato simplesmente para dizer: acho que todo mundo aqui sabe que essa discussão na ProPQ sobre afastamento está sendo discutida há mais de ano. Bem mais de um ano. A Pró-Reitoria de Pesquisa está tentando aprovar essa resolução há mais de um ano. E o embate dentro do Conselho de Pesquisa é árduo, imenso. A ProPQ está manipulando para trocar os membros do Conselho para ver se consegue aprovar a proposta que eles estão colocando. Mentira. E o sindicato entra... E o sindicato entra na discussão um ano e meio depois? Beleza. Não vou discordar do que o Amarillo disse, a descrição que ele fez sobre o que a gente espera da universidade. Eu só acho que essa discussão o sindicato já está fazendo há pelo menos uns anos atrás. Chamando a categoria para dizer: olha, além do Conselho de Pesquisa, precisamos fazer essa discussão com os professores. Precisamos influenciar os membros do Conselho de Pesquisa. Precisamos estar presentes para melhorar a qualidade do trabalho dos nossos associados. Obrigado. Agora nós vamos para a quarta e última pergunta, que será feita pela chapa 1. Desculpa, só presidente, nós temos papéis em branco a mais, eu não tenho aqui. Desculpa, eu tenho aqui, ó. Isso. Não, eu rasgo, pode ficar à vontade. Agora você pergunta. Bom, minha pergunta para a chapa 2, eu insisto na questão que nós consideramos que é uma questão essencial e central nesse momento para resistir os ataques do governo, seja do ponto de vista dos cortes, seja do ponto de vista desse programa que está em discussão futuros, que é a resistência que o Roberto falou que nós vamos ter que fazer, e ela não será pequena, e nós vamos ter uma cidadela, não só de resistência política em defesa da universidade pública, mas também porque nós temos uma carreira que nos permite fazer essa luta aqui dentro. Seja do ponto de vista da natureza acadêmica dessa carreira, seja do ponto de vista do significado que ela representa para que a gente tenha condições salariais para fazer essa luta. Então eu pergunto para a chapa 2, como que a chapa 2 enxerga o processo
que se iniciou dentro da Fiscar e que foi levada a cabo pelo ProIF sobre a questão da carreira, como que vocês, caso vocês sejam vencedores do prêmio, como que vocês pretendem ainda continuar o processo de fortalecimento e aprimoramento dessa carreira, que agora nós vamos ter um reajuste sobre a questão da carreira como resistência política e como vocês vão levar essa luta? Bom, essa é uma questão fundamental. Nós vivemos um momento, esse momento em que o país atravessa, de extrema dificuldade, sobretudo dificuldades para negociação, dificuldades para a organização dos trabalhadores e até porque há uma proposta de discussão das universidades públicas. Nesse sentido, é fundamental o que nós propomos como forma de organização do sindicato, como mecanismos de atração dos professores para a discussão da sua carreira, para a discussão das suas, da organização sindical e da organização da própria universidade. É por isso que é fundamental que possamos, nesse momento, chamar os professores para conversar, saber o que os professores estão pensando. Nós temos mecanismos de consulta dos professores que não são utilizados. Os alunos chamaram os professores, chamaram os alunos para discussão, para a rua. Dia 30 de maio, por exemplo, o sindicato sequer chamou os professores para discutir se deveria ir ou não. Eu não estou aqui nem discutindo se nós deveríamos ter aderido ou não, mas o sindicato tem a obrigação de ter conversado, consultado os professores para saber se a gente deve ou não se engajar nessa luta e de que forma devemos nos engajar em defesa da universidade e em defesa dos próprios professores, até porque se não tiver mais universidade não faz sentido os professores. Amanhã vai ter uma assembleia da comunidade, o pessoal do Centro Fiscal vai participar, os estudantes vão participar. Adivinha quem se negou a participar? A desculpa é que não consultou os professores. A minha pergunta é, por que não consultou? Por que não fizemos uma assembleia em que pudéssemos discutir a forma de inserção e de participação dos professores? Por que não aproveitou, já que nós defendemos o voto eletrônico, e é bom lembrar que nós defendemos, porque quando foi pensar essa eleição, o pessoal da nossa chapa, que ainda não era chapa, o Otto, que é o candidato a secretário, que ainda não era candidato porque a chapa não existia, propôs que a eleição fosse toda eletrônica. E não foi a nossa chapa que não aceitou o voto eletrônico. Essa esquizofrenia que existe não é da nossa parte. Não foi a nossa chapa que propôs uma eleição que fosse metade eletrônica, metade com papel. Então nós temos mecanismos de consulta, bons mecanismos, o voto eletrônico é um deles. Por que não se consultou a categoria para saber se nós devemos ou não participar da Assembleia Comunitária amanhã? Se consultássemos, saberíamos se poderíamos participar ou não. Não estou aqui defendendo que a gente deva participar sem consulta. Nós temos instrumentos e podemos fazê-lo. Okay. Bom, terminado o... 2 minutos para a reta. Desculpa. Nós combinamos aqui, eu vou fazer uma reta, se você Não, tentar ser rápido. dividir. Não pode dividir, tá bom, não sabia. Não, em primeiro lugar, não existe Assembleia Universitária. O que existe pode existir uma plenária universitária. A Assembleia supõe um regimento, uma forma de funcionamento e é deliberativo. O que nós sempre defendemos é que haja um mecanismo de consulta à categoria docente, assim como cada entidade tem sua própria dinâmica. Uma vez amadurecida essa questão, nós podemos levar posições em uma plenária universitária que discute, cujas discussões depois são realimentadas da categoria. Foi inventada, de repente, uma instância inexistente. Não existe Assembleia Universitária. Então, só para deixar clara essa questão, o que não quer dizer que nós não sejamos, aliás, participamos de várias plenárias universitárias. Isso já aconteceu durante as mobilizações anteriores. Me desculpe, um parênteses, de novo na questão de não colocar em discussão uma filiação ou desfiliação ao ProIFES. Deturpar completamente, desculpe, Daniel, mas não é isso que nós falamos. Obviamente, qualquer questão que seja pautada tem que ser discutida. O que eu estranho é na organização nacional, organização nacional,
não se cita o que se organização sindical, não se cita que a organização nacional que a chapa endossa. Isso é incoerente. Portanto, democracia, aliás, o nome dessa chapa, autonomia, democracia e independência. Nós vamos retomar com certeza isso ao longo do debate, mas nós lutamos para preservá-la em todas as instâncias. É isso. Bom, terminado o terceiro bloco, agora nós vamos para as perguntas. Terminado o terceiro bloco, agora nós iremos para as perguntas que estão aqui na caixinha. Nós vamos fazer o sorteio de quem vai começar. Né? Então temos o mesmo procedimento, 3 minutos para a resposta, né? 2 minutos para a réplica. Será que a gente dá aqueles minutos por causa das coisas? Eu não me enquadro nem nessa regra de fazer para um ou para outro, e se eu fizer para os dois, também não faz sentido porque ele pode ser sorteado, porque eu queria fazer uma colocação e eu queria a posição dos dois, a apreciação das duas chapas. Então, eu coloco se ao final, se há possibilidade de eu fazer essa eu posso até botar um papelzinho com o meu nome, e se for sorteado, eu coloco para os dois. Mas se eu não puder colocar para os dois, não faz sentido. O que nós temos regimentalmente aqui é que coloca a pergunta e ela vai ser respondida, mas ela tem a pergunta direcionada e tem a réplica, que pode ser respondida. Né? Não, nem quero réplica. Não, a réplica da mesa. Um responde, mas os dois falam sobre o mesmo assunto. Pois é, eu não me enquadro nisso aí. Eu não me enquadro. Eu dei uma questão que eu considero importante, que é histórica, que eu acho que mudou ao longo do tempo, pelo menos no meu sentimento. E eu queria saber as duas chapas de diferença. Ontem alguém fez essa pergunta e nós respondemos na missão eleitoral que a pessoa podia escrever a mesma pergunta para as duas chapas e colocamos nas duas caixas. Essa pergunta foi feita ontem. Pode, claro. Então, aí essa seria uma opção. Mas aí tem Só a se ela for questão, sorteada. se abre uma coisa responde. Mas talvez a réplica os dois vai responder. Eu acredito que na réplica possa ser respondido. A réplica tem 1 minuto a menos. É só 1 minuto a menos. Você acha? Uma chapa vai 1 minuto a menos. Tá, professor, você acha que tem mais alguém? Não, nesse caso, talvez um pouco de flexibilidade na réplica. Se a pergunta for sorteada... Porque houve alguém ontem, professor, que hoje houve alguém que perguntou para as duas. Roubar essa caneta? Sim, não roubando. Vai fazer agora. Vou fazer uma observação, a gente vai fazer o procedimento que fizemos nos outros debates. Vamos fazer um recesso de 2 minutos para aqueles que quiserem escrever as perguntas agora terem tempo de fazê-lo, assinar conforme consta nas regras e depositar nas caixas. 2 minutinhos. Eu queria só retomar as regras para ficar claro para todo mundo como é que vai ser o funcionamento. São 3 perguntas para cada chapa, vão ser alternadas. A gente pede que as perguntas estejam assinadas. Quando for feito o sorteio, a gente chama a pessoa para vir aqui na frente e simplesmente ler a pergunta que escreveu, okay? Para a gente evitar manifestações mais longas. Aqueles que porventura, deixa eu só concluir, por favor. Aqueles que porventura não tenham assinado a pergunta, nós vamos abrir a mesma exceção que abrimos lá na Lagoa do Sino. A pessoa se identifica e vem ler da mesma forma, tá bom? Então, vamos começar com o sorteio. A primeira pergunta vai ser para... Chapa 1. Já vou fazer o sorteio, já que eu estou aqui mesmo. A pergunta é de Rodrigo. Eu peço que o Rodrigo venha aqui e leia a sua pergunta. Para a chapa 1, 3 minutos de resposta, 2 minutos de comentário da outra chapa.
como pretendem defender a carreira durante o governo atual? Bom, a questão que está posta é uma questão fundamental, né? A gente sabe a natureza desse governo. É um governo que tem uma política neoliberal de destruição do Estado brasileiro e que ameaça duramente instituições estratégicas para a sociedade brasileira, como é o caso da universidade pública. O ataque não veio só pelos cortes, o ataque vem brutalmente pelo Futurice, se esse programa que está lá sendo consulta no site, na forma de um anteprojeto de lei, for configurado do jeito que ele foi configurado. Ou seja, do ponto de vista do seu financiamento, que retira o financiamento público e coloca o financiamento privado sob o controle das organizações sociais, e, por consequência, a retirada da autonomia da universidade. Então, essas questões são questões gravíssimas. Nós temos um adicional dentro da UFSCar nessa questão. Qual é o adicional? A nota que a reitoria publicou, com a sua posição da leitura que ela faz em relação ao Futurice, né, que não é a nossa leitura, e o fato dela ter se pronunciado da forma como ela se pronunciou, confundindo o campus e confundindo a sociedade brasileira, como se a posição dela fosse a posição da instituição chamada Universidade Federal de São Carlos. Nós não aceitamos isso, né? A questão para se falar sobre o Futurice, seja de um ponto de vista, seja sobre um ponto de vista de outro ponto de vista, seja para sua rejeição ou não, isso só cabe ao Conselho Universitário. E na nossa avaliação, antes do Conselho Universitário, uma ampla discussão com a sua comunidade acadêmica. Coisa que nós, da UFSCar, vamos fazer em seguida ao processo eleitoral. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque se esses ataques persistirem e nós não fizermos a resistência, a questão da carreira vai ser uma questão fundamental. Porque o ataque também à carreira acadêmica vai ser um ataque que o governo vai colocar em seguida. Provavelmente as contratações servitistas, temporárias, que precarizam a vida dos futuros professores dentro das universidades públicas. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é a abertura imediata de processos de negociações no âmbito do Congresso Nacional. Então, nós já temos feito isso. Agora, por exemplo, nós fizemos uma articulação da UFSCar junto com o PROIFES e outros sindicatos e conseguimos construir, junto com o senador do Rio Grande do Norte, um processo de debate dentro do Senado, na qual o PROIFES vai ter um papel de discussão proeminente junto com outras entidades representativas da academia, como a UNE e outras. Pena que a ANDES não está, não sei porquê, mas espero que ela possa estar, porque eu considero que essa frente é uma frente importantíssima, inclusive tem que ser feita com a ANDES. Então a carreira passa por uma negociação, e essa negociação ela vai ser privilegiada numa resistência que nós vamos fazer dentro do Congresso Nacional contra os ataques do governo Bolsonaro. Bem, o tema já foi tratado algumas vezes, eu acho que é interessante a gente reafirmar isso diversas vezes, porque de fato o tema é significativo. A carreira docente é uma carreira diferente das demais carreiras do serviço público brasileiro, acho que todo mundo sabe disso. De fato, nós conseguimos, a duras penas, uma carreira mais ou menos estruturada, temos muito a evoluir. A carreira que nós conseguimos penalizou brutalmente as pessoas que estavam ingressando na carreira. Nosso salário inicial de carreira diminuiu no processo de construção dessa carreira, lamentavelmente. A negociação feita pelo PROIFES do governo não conseguiu deter esse ataque que o governo fez à nossa carreira. Os ingressantes, depois desse processo, entraram ganhando menos do que as pessoas que entravam alguns anos antes. Esse é um fato que aconteceu nesse processo. E é evidente que discutir carreira e batalhar para defender a carreira da nossa carreira requer organização, requer força, requer simultaneamente articulação nacional e mobilização. A articulação nacional nós temos. Nós fazemos parte de uma federação, não tem um número muito grande de entidades, mas é uma federação que se apresenta como representativa, é o PROIFES, e eu vou simplesmente ler um item da nossa proposta, para ficar explícito coisas que nós já nos manifestamos. No eixo assuntos educacionais e de carreira, o segundo item é:
participar ativamente junto com o PROIFES nos fóruns de negociação nacional que envolvam o interesse da carreira docente. É isso que nós pretendemos fazer, junto com tentar mobilizar os nossos professores. Talvez gastando um pouco mais de recursos nas questões de mobilização. Se vocês olharem a prestação de contas que tem no site da nossa entidade, é uma prestação de conta bem simplificada, tem 20 linhas, uma coisa assim, e uma das linhas é mobilização. E a despesa com mobilização foi 0,7% da receita da entidade. Obrigado. Agora temos a pergunta para a chapa 2. Nós vamos ter uma pergunta só a Denilson. Como a gente... Conseguiu, André. Eu vou sugerir para a Denilson, se todos estiverem de acordo, dado o precedente, que ele faça a pergunta muito objetivamente. Estão todos de acordo? E eu acho que ele tem que escolher quem ele quer que inicie que resposta. Não, ele chapa 2. A pergunta é chapa 2. Lamentavelmente, esse é o modelo. Isso. Professor, ele pode responder também na réplica, tá bom? Posso? Posso? Ademir, a palavra é sua, muito objetivamente, por favor. 1 minuto. Então foi para Tá bom. a chapa 2. O que eu acho que a UFSCar tem um papel relevante, nobre na democratização, histórico, do qual nos mergulhamos. Mas a pergunta que eu faço para os dois, a democracia está implantada porque a UFSCar não entrou na discussão e não se posicionou frente ao nosso sistema eleitoral, que gasta milhões e é manipulado pelos partidos. A UFSCar não se posicionou frente à reforma tributária, que é uma das formas de exploração e de distribuição de renda. Então nós estamos de costa para a sociedade. Não tem como você ir na rua pedir apoio. Essas são duas questões, eu posso colocar outras. Tá? Nós não estamos discutindo isso, nós estamos de costa para a sociedade. As duas chapas, eu creio que, com diferenças, nos protegerão, mas são corporativistas. Sabe? Como é corporativo o CREA, que não enxergou a corrupção. Nós nos colocamos contra a corrupção. Nós somos o país mais corrupto do mundo. Então, o que é essa associação? É só para proteger nosso salário? Eu gostaria que as duas chapas se posicionassem. Não é debate entre elas, não. Quero saber o que pensam. Porque eu acho que OAB, a do UFSCar, tá? CREA, são a sociedade organizada nossa. Que sociedade é essa que está ali para defender o nosso salário? Nós já somos privilegiados. Então, é essa posição. Vocês acham que a democracia é plena? Por que não se posicionam em questões tão importantes? Obrigado. É a minha grande decepção. 3 minutos para a chapa 2. Ademir, seu nome, né? Ademir, eu acho que a sua pergunta é absolutamente central numa questão de fundo que se coloca no debate que a gente está fazendo aqui, é qual o papel de um sindicato? A que serve uma entidade sindical? Eu acho que esse é o núcleo da sua pergunta. Eu acho que não existe desacordo com ninguém nessa sala de que um sindicato deve proteger, defender os seus associados, não só os seus associados, a classe, categoria profissional que ele representa, da melhor maneira possível. Evidentemente, em muitos momentos, isso transcende completamente a discussão sobre esses melhores salários. Melhores salários, melhores condições de trabalho efetivo é o começo dessa discussão. Mas vai muito além. Vai além, vai na tentativa de melhorar a sociedade, vai na tentativa de defender valores democráticos dentro da sociedade, vai na tentativa de compor forças com campos, com pessoas, com entidades, com outros sindicatos que conjuguem dos mesmos propósitos que a nossa entidade. É evidente que a nossa categoria aqui dentro da UFSCar não é homogênea. A categoria não é, todo mundo tem uma mesma linha de raciocínio, ainda bem. Mas também é evidente que o próprio sindicalismo, a própria instituição, fornece os mecanismos para que o sindicato possa se posicionar frente a questões nacionais, frente a questões
que tocam o conjunto da população brasileira. E talvez esse seja um dos grandes pecados da nossa entidade nos últimos anos. A gente, de fato, fez um trabalho considerável do ponto de vista de carreira, a nossa entidade fez um trabalho considerável do ponto de vista de alguns aspectos do trabalho cotidiano dos professores, mas, ao mesmo tempo que negligenciou outros aspectos do trabalho cotidiano, que é uma questão central para a gente, trazer o sindicato próximo dos associados, também negligenciou essa discussão nacional. A gente não faz mais esse debate dentro do sindicato de maneira clara. A gente faz um debate centralizado no PROIFES e recebe informes gigantescos desmobilizadores. E essa é uma questão central. Tentar mobilizar a nossa categoria, que é uma atividade difícil, é uma proposta realmente complicada, a nossa categoria anda bastante desmobilizada, é questão central. Para que a gente possa dar resposta tanto para as questões locais, fundamentais, para o sindicato estar presente, para o sindicato representar a sua categoria, como para dar respostas para as questões nacionais. Onde o sindicato deve sim tomar posição, deve ser capaz de se apresentar, refletindo um debate feito internamente, um debate plural, atraindo as pessoas para o debate e construindo posições de vanguarda, especialmente no caso de um sindicato de professores universitários. Não tem uma palavra aqui sobre tributário, sobre sistema eleitoral, sobre sistema judicial, nosso corrupto, caro e que mantém uma elite no poder contra todos os interesses do povo. Não tem uma palavra aqui. Nem aqui. Eu estou com os dois escritos aqui. Então, gostaria de saber se a posição de vocês qual que é. Por isso a pergunta é mesmo para os dois. Vocês estão no mesmo patamar. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela é uma questão estrutural, né? E eu queria dizer para você que o nosso ponto 2 tem o seguinte título: Introdução e Análise de Conjuntura. Então nós temos uma análise de conjuntura, sim. A chapa 2 não tem nenhum item sobre a conjuntura nacional desse programa. Esse aqui não. Nós temos uma análise de conjuntura. Vocês podem não concordar com a nossa análise, mas nós temos uma. Eu acho lamentável que o Ctrl-C, Ctrl-V não tenha incorporado a análise de conjuntura aqui. Como é que você vai dirigir um sindicato se você não tem uma leitura sobre o Brasil? E eu acho que a chapa 2 não tem, porque não tem uma mísera linha que possa falar de conjuntura nacional. E a conjuntura nacional para nós é uma questão que passa pela questão que o Ademir colocou. E nós temos estudos sobre isso. Todos os discursos e todas as posições que fizemos de negociações dessa carreira levavam em consideração as fontes. E sabe o que nós dizíamos para o governo na mesa de negociação? Tem que tributar as grandes fortunas. Tem que tributar os minérios. Queremos 10%, 15% dos royalties do petróleo aplicado à educação. Nós sempre apontamos, e os estudos da UFSCar sempre fez estudos minuciosos, rigorosos, de que a carreira custava o que custava, na perspectiva do Ademir, que é o corporativismo. Só que tem um problema, Ademir, sabe o que é? Você tem uma visão negativa do corporativismo. Nós não temos. Não temos, você sabe por quê? Eu vou te explicar por que você está equivocado nessa questão de dizer de que o corporativismo só tem negatividade. Não, vou te explicar agora. Eu não disse isso. Não. Foi a minha interpretação, me desculpe. Se eu interpretei errado, eu vou responder erradamente para você. O corporativismo defende essa universidade. A carreira e o salário defendem essa universidade. E essa universidade tem um papel estratégico na defesa da soberania nacional. Seja na produção de conhecimento, de tecnologia e de formação de seres humanos que vão produzir mais riquezas. E nós defendemos essa universidade em todas as suas perspectivas, que começa inclusive pelas questões corporativas. Obrigada. Concordo plenamente com a questão corporativa. Obrigado. E eu coloquei Obrigado. aqui, nenhuma das duas chapas se posicionaram, infelizmente. Como disse o Chico Buarque, a gente humilde, e não tem com quem comprar mesmo. A sociedade organizada não está nem aí. É isso mesmo. A pergunta agora para a chapa 1. Segunda rodada, chapa 1.
Pergunta da professora Heloísa DTPP. Deixa você ler a pergunta e entregar no meio. Obrigado. Qual instância, já respondeu, mas eu vou fazer porque ela tem dupla, né? Qual instância, em sua opinião, a opinião do Chapa 1, deve decidir sobre o posicionamento da UFSCar sobre futuros? E por que, no informativo relativo a este assunto, o consumo não foi mencionado? Então, já teve a resposta, o Alário já indicou que deve ser o consumo. O que eu quero saber, então, é a segunda parte da pergunta. Por que isso não foi mencionado, explicitado, na posição desse sindicato, de que esta deve ser a instância deliberativa no informativo da universidade? Bom, não está na cara Pessoal, eu vou falar aqui um pouco óbvio, né? Eu acho que não existe nenhuma instância deliberativa que fale em nome da institucionalidade acima do consumo. O consumo sempre, pelo menos é a leitura que eu faço do regimento geral da universidade, da minha cultura dentro dessa universidade. O consumo é a última palavra. A última palavra não é da administração central. A última palavra não é da reitoria. A última palavra, regimentalmente, se alguém quer, eu proponho que faça uma leitura do regimento da universidade, é o consumo. Portanto, isso é um óbvio, para mim e para você, porque nós estamos aqui há quantos anos? E nós sabemos como a institucionalidade funciona. Na Assembleia do dia 8, onde a pauta tinha, inclusive, consumo, e tiramos um dia de greve, fomos para as ruas, inclusive, se opondo ao consumo, ao futurice, né? A Assembleia deliberou, por unanimidade, que a UFSCar deveria encaminhar uma correspondência, uma carta, uma solicitação para a administração central na figura da magnífica reitora, solicitando um debate amplo, geral e restrito antes da deliberação final, que vai ser aquela que vai se processar dentro do consumo. Esse processo ainda não se deu, porque independente do que a administração central vai fazer do ponto de vista do debate, a UFSCar vai fazer uma dela também. A UFSCar já publicou uma série de documentos. Nós temos uma resolução da Assembleia do dia 8, que nós devemos percorrer todos os campos, todos os centros, fazendo a discussão sobre o REUNES. Nós vamos fazer isso, independente do resultado das eleições, porque assim que se concluir esse processo eleitoral, imediatamente nós vamos pôr essa discussão em curso. Nós vamos levar a posição da UFSCar para esse debate que o consumo, que a instância máxima vai deliberar, que vai ser o consumo. Nós temos assento, temos direito à voz, mas não temos a voto, e nós vamos registrar a nossa posição, tal como a gente já fez em outras oportunidades, para que fique registrado na ata final do consumo a posição da UFSCar. A posição da UFSCar ainda não foi tirada. Nós não temos uma posição da UFSCar. Nós temos uma posição da diretoria da UFSCar. E a diretoria da UFSCar já se posicionou claramente contra essa composição, essa configuração do Futuros que está posto lá no site do MEC. Se alguém tem dúvida, eu proponho que leia os documentos que a UFSCar já publicou. Quando a magnífica reitora publicou naquela terça-feira, às 8 horas da noite, a posição dela, dizendo que esclareceu o campus sobre a verdadeira leitura do que significa o Futuros, nós imediatamente demos uma resposta, mas não bastou. Chegou na sexta-feira daquela semana, nós demos uma outra resposta dizendo exatamente o seguinte, que nós não aceitávamos o fato de que a posição da reitoria fosse confundida com a institucionalidade da universidade. Agora só tem uma instância que fala da institucionalidade, sabe qual é? O consumo. Que você sabe, que eu sei, que todo mundo sabe. E que ela não convoca. Por favor. Bom, eu acho que essa questão é uma questão fundamental. E isso distingue bem as duas chapas. Até porque a chapa 1, que é a chapa do sindicato, até agora, embora tenha essa posição ambígua, eles não dizem que o pessoal da chapa 1 defende o Futuros. O Edinaldo, que é diretor da chapa, é diretor da FAI,
é uma pessoa desse grupo de muito tempo, faz parte, é membro do sindicato. Eles não dizem que o sindicato abandonou a categoria, deixou de lado, numa troca em que colocou o Edinaldo como presidente da FAI e deixa a categoria, a revelia, numa troca do sindicato com a reitoria em abandono à categoria. Nesse sentido, é preciso a gente ter claro que mesmo o sindicato tendo assento no Consune, há quanto tempo o sindicato não aparece nas discussões do Consune? Há quanto tempo essa diretoria não aparece nessas discussões? É fundamental que nós tenhamos uma outra chapa, tenhamos uma eleição em que um sindicato democraticamente eleito, uma diretoria democraticamente eleita, possa ter respaldo da categoria para participar, para chamar a reitoria para essa discussão e levar essa discussão para dentro do Consune. A desculpa de que, não deu tempo, não fizemos, há quanto tempo isso está sendo discutido? O sindicato só tomou uma posição depois da Assembleia do dia 8, porque houve um grupo de professores, sobretudo da oposição, que reivindicou que o sindicato fizesse essa convocação junto à reitoria. Senão o sindicato não teria sequer solicitado à reitoria essa discussão. É preciso a gente ter claro isso. O grupo da chapa 1 do sindicato é favorável ao Consune. O Edinaldo se posicionou claramente favorável ao Futurice na reunião quando o Schissardi veio lá no Chester discutir essa questão do Futurice. Então, com essa manifestação claramente favorável do Edinaldo, que é da chapa 1, que é dessa diretoria, está clara a posição que nós temos aqui dentro. Obrigada. Vamos mandar pergunta para a chapa. Segunda pergunta para a chapa 2. Pergunta de Joelson. Peço que leia a pergunta e entregue a mesa. 3 minutos depois do chapa. Numa conjuntura ofensiva de virada de direitos, ataques antidemocráticos aos movimentos sociais, incluindo especialmente ao movimento estudantil, que no caso da UFSCar sofreu reintegração de posse na ocupação em São Carlos e judicialização de estudantes, pergunto: qual a perspectiva política e prática da articulação entre a categoria estudantil e as demais categorias? Categoria docente e as demais categorias. Obrigado. Se nós formos buscar o nosso programa, nós vamos ver que uma das questões fundamentais que a gente discute é essa articulação da ADUFSCar com as outras categorias. Portanto, a ADUFSCar deverá, nas suas plenárias, se articular, além disso, das suas plenárias, com as outras categorias, com o SINDUFSCar, com os estudantes, na defesa dos estudantes. Os estudantes podem ter certeza de uma coisa: com o nosso grupo na diretoria, jamais vai acontecer de a reitoria chamar a polícia para retirar os alunos da reitoria e não ter um grupo de professores da ADUFSCar dando assessoria a esses alunos. Isso jamais acontecerá. Jamais estaremos fazendo festa com a reitora no momento de desintegração ou de desocupação da reitoria, no momento de reintegração de posse. Isso não aconteceria jamais com a nossa chapa. Uma outra questão fundamental é que os alunos teriam total respaldo jurídico do sindicato, porque os professores também terão total apoio jurídico do sindicato. Se nós ganharmos a eleição, o sindicato não vai ser um local de agenciamento para os advogados, agenciamento de trabalho para os advogados como funciona hoje. Muito pelo contrário, os advogados do sindicato se colocarão a serviço dos professores e a serviço da categoria naquilo que diz respeito às condições de trabalho, à assistência jurídica, à assistência do professor.
Hoje o sindicato funciona mais ou menos como uma agência onde, quando os professores precisam de advogado, o sindicato agencia o trabalho para um escritório de advocacia. Isso não vai acontecer na nossa administração. A nossa administração vai ter advogados contratados para defender os professores. E entendemos que defender o professor é defender o trabalho do professor. E nesse caso os alunos também poderiam se sentir protegidos. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos uma posição muito clara de defesa da universidade. E a defesa da universidade não passa exclusivamente pela DUFSCar. Mas a DUFSCar defende, em primeiro lugar, a sua categoria para fazer a resistência. E mobiliza também. Agora, é evidente que nos momentos de crise, tal como nós estamos vivendo agora, seja do ponto de vista dos cortes, seja do ponto de vista dos professores, nós vamos ter que sentar com todas as categorias que compõem a nossa comunidade, através das plenárias. Nós não vamos para assembleias que vão deliberar sobre a nossa categoria. Não. Do ponto de vista dessa diretoria, quem delibera sobre essa categoria, quem delibera as questões da nossa categoria são as assembleias da DUFSCar, determinado pelos seus estatutos. Agora, nós iremos às comunidades, às assembleias comunitárias, às reuniões comunitárias, às plenárias comunitárias, defender a universidade pública junto com os estudantes, junto com os funcionários, do ponto de vista de explicitar a nossa posição, de retroalimentar e tirarmos pautas comuns que nos possibilite a mobilização e a defesa da universidade pública. Isso nós vamos fazer, como historicamente sempre fizemos. Então essa que é a nossa unidade programática e de ação com a comunidade, quando se trata de uma questão que é comum a todos nós, que é a universidade pública nessa configuração que ela está posta historicamente, desde pelo menos a Constituição de 1988. Essa é uma questão. A segunda questão, o Luiz já insiste em dizer isso, que a nossa assessoria jurídica ela agencia e manda para os advogados, isso não é verdade. A nossa assessoria jurídica tem feito defesas sistemáticas dos nossos associados. Todas as questões que envolvem o mundo do trabalho dos professores aqui dentro e o mundo da institucionalidade dos professores aqui dentro são defendidos pela nossa categoria. Agora, aquelas demandas de caráter estritamente privadas, como por exemplo um divórcio ou coisa que valha, eles podem fazer uso da assessoria, nós temos uma tabela e os preços são outros. Mas aí é uma questão privada de cada um. Agora será sorteada a terceira e última pergunta para a professora. Última pergunta para a chapa 11. Tem uma pergunta que não escassa nada. Gostaria de saber o sentido. Peço que você leia. Não, tem nenhuma. Por gentileza, leia a pergunta. Eu acho importante dizer que me parece que é uma propaganda. Tem que ler a pergunta? Tem que ler direto a pergunta. A professora Demeiro não é a pergunta dele. Desculpa, as regras não estão valendo. Agora não, valem. porque na outra vez, lá em Araras, ele não deixou falar nada. Ele falou só, vai direto para a pergunta. Sim, mas hoje claramente gostaria de saber. Desculpa, professora. Vou fazer a pergunta diretamente, tá? Obrigada. Eu gostaria de saber, assim como a regra também. Obrigada. Posso falar? Posso falar? Pode ir lá, vai lá. Gostaria de saber em que sentido, posso colocar ênfase? Gostaria de saber em que sentido a DUFSCar, via PROIFES, pretende negociar com o governo federal. Bom, eu queria lançar, hoje na Lagoa, nós lançamos um desafio à Chapa 2 e a Chapa 2 aceitou. Né? Quando começou a se falar que a desfiliação do PROIFES e a filiação antes dependia do... Eu tenho liberdade de falar, de expressão? Eu queria que suspendesse meu tempo. Tá.
na Lagoa, no debate da Lagoa, nós lançamos um desafio à Chapa 2 sobre a questão de se filiar, do PROEC se filiar a antes, era uma questão regimental, né? Era uma questão dos estatutos. Eu falei, então vamos fazer uma reforma dos estatutos. E a Chapa 2 aceitou. E agora eu vou lançar um segundo desafio. Sabe qual é o desafio que eu vou lançar? Que a Chapa 2, independente do resultado, paute a desfiliação do PROEC. O Daniel falou claramente, qualquer pessoa pode fazer. Eu estou muito preocupado que o sindicato talvez não chame uma discussão. Daniel, faça essa demanda do sindicato, que nós vamos pautar imediatamente a sua demanda. Você vai sentir a democracia da fiscal. Nós vamos chamar uma assembleia para discutir a demanda feita pela Chapa 2, de desfiliar ou não o PROEC, se desfiliar antes, e vamos fazer uma ampla discussão. Portanto, o segundo desafio à Chapa 2 está feito. A primeira é a reforma dos estatutos, a segunda, que o Daniel, representando a Chapa 2, ou um membro ou outro da Chapa 2, faça a demanda e vocês vão ver a democracia da fiscal. Nós vamos chamar imediatamente a assembleia para fazer essa discussão. Daniel, externa a sua demanda na diretoria da Fiscal. Essa é uma questão. Segundo, sobre a negociação, nós vamos negociar. Nós vamos negociar com qualquer governo, como nós sempre... Sabe qual era a diferença entre nós e a ANDES no tempo dos governos do PT? Que a ANDES falava que os governos do PT eram governos de traição nacional. E que com governos de traição nacional, que traía a revolução e que traía o proletariado internacional, não tinha negociação. Sabe o que nós dizíamos? Vocês traem a própria tradição da ANDES. Porque vocês sabem, todos sabemos, que a ANDES nasceu nas entranhas da ditadura militar, né? Ainda no contexto da ditadura. Imediatamente ao nascimento da ANDES, em 1982, nós fomos, a ANDES, eu estava lá, foi negociar com o ministro da ditadura militar. O Ludwig, que a gente chamava o coronel Ludwig, ele era general de 3 estrelas. Que foi o ministro da educação do governo Figueiredo, e que arrancou essa carreira da qual, que era anterior a essa, da qual o Roberto foi um dos protagonistas dessa carreira, já que dentro da Fiscal. Então a ANDES negociava até com a ditadura militar, historicamente. E nós dizemos assim, por que nós não vamos negociar com o governo que vocês chamam de traição nacional e o governo que está traindo o proletariado? E nós dizíamos, nós vamos negociar. E sabe esse governo que está aí? Nós negociamos. Sabe o que o PROEC fez logo nos primeiros dias de janeiro? Protocolou uma pauta de negociação. Até agora ele não chamou. Mas está protocolada lá. Tá bom? Bem, eu acho muito engraçado que o atual presidente do sindicato demande ou faça desafios de que algum outro paute um assunto que aparentemente ele quer discutir. A gente deixou claro que a gente não quer pautar esse assunto. Se ele quer pautar, que paute. Não tem nenhum problema com isso. Mas por que ele vai impedir para que eu paute alguma coisa? Eu pauto o que eu quiser, meu. Eu boto na pauta que for do meu interesse, não do seu. Se você quer discutir o assunto, discuta. Você, como presidente, já podia ter posto a pauta há muito tempo. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer essa discussão. Se você tem, paute você. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é unir forças do movimento, mobilizar os nossos docentes, porque de fato a ameaça é grande. E nós vamos precisar do PROIFES, nós vamos precisar da CUT, nós vamos precisar de qualquer movimento que esteja disposto a lutar ao nosso lado. Negociar com esse governo, talvez seja possível? Talvez. Se formos chamados à discussão, se formos chamados à mesa, óbvio que sentaremos à mesa para discutir. Não se recusa uma discussão. Agora, imaginar que é possível, junto com o PROIFES, na mesa do sindicato, decidir a próxima carreira docente, me desculpe. Talvez fosse possível isso no governo em que o governo era do PT, o sindicato era do PT, talvez a negociação fluísse. Agora não vai fluir dessa maneira. Vai fluir com mobilização. E aí eu pauto novamente a questão. Quanto o sindicato gasta com mobilização? Quanto o sindicato faz por mobilização? Fazer comunicados de 25 páginas com 4.000 tabelas? Legal. Uma puta análise de conjuntura? Legal. Isso mobiliza? Nesse momento, isso mobiliza? Não, óbvio que não. Na última manifestação que a gente teve aqui na cidade, a diretoria do sindicato existia na manifestação? Você sozinho. Impressionante, entendeu? Isso mobiliza? Não, não mobiliza. O que a gente vai precisar é unir forças com todo mundo que esteja disposto e
principalmente, mobilizar a nossa categoria. Última pergunta para a chapa 2 para encerrar o terceiro bloco. Pergunta não está assinada. Nós vivenciamos nos últimos tempos tristes episódios no fiscal. Nós vivenciamos nos últimos tempos tristes episódios no fiscal. Em todos eles, a participação do sindicato foi inexistente ou insuficiente. Um desses momentos foi a negociação que docentes tiveram que fazer com a polícia para evitar o uso da violência contra os estudantes, além, é claro, da presença do juiz que nos criminalizou no consumo. Que tipo de sindicalismo é esse e o que ele representa? De fato, isso tem acontecido, porque, como disse, nós temos uma diretoria do sindicato que abandonou a categoria, porque preferiu a administração da FAI em troca da defesa da categoria. Nesse sentido, isso jamais vai acontecer quando nós tivermos uma eleição em que tivermos uma diretoria que seja realmente democrática, que seja eleito democraticamente, que possamos fazer assembleias democráticas, em que chamemos as pessoas, os professores, para discutir nessas assembleias. E as assembleias devem ser amplas. Nos acusam de democratismo, mas hoje, várias vezes, e ontem também falaram que nós fizemos 18 assembleias e vocês não apareceram. Hoje já disseram que aparecem 5. O que não dizem é que as assembleias, elas são inócuas, são sem sentido, porque, primeiro, aparece um convite para uma assembleia, às vezes com algum tema, às vezes sem nenhuma temática. Quando chega lá, uma assembleia de 2h30, com 2h15 de informes, 15 minutos, depois mais nada. Quando a assembleia é deliberativa, aí chama a assembleia deliberativa e aparece com 179 procurações, evitando que tenha qualquer debate. Os debates são inócuos. Os debates não servem para nada, porque na hora de deliberar, não é a Assembleia que delibera. São 179 procurações utilizadas para deliberar. Então, quando tivermos um sindicato democrático, eleito democraticamente, que mobilize a categoria, aí sim, essas coisas não mais acontecerão. E é isso que nós estamos propondo a partir daqui. O nosso plano de trabalho, ele prevê exatamente isso, uma nova forma de organização sindical, um sindicato que mobilize, que chame, que discuta, que reflita sobre os mais variados temas do nosso sindicato. Eu tenho dito que a gente pode se reunir, não necessariamente nesse sindicato, vai ser espaços bons aqui, nós temos que pensar nas questões fundamentais do sindicato, como, por exemplo, a questão da saúde mental, mas isso eu vou falar mais ao final. Então, fundamental, é bom a gente pensar na questão da mobilização, da organização, na questão de fazer consultas. Temos um instrumento fantástico de consulta, que é a consulta online, que não somos nós que negamos, nós dizemos que queremos. Eu não sei porquê, há sempre a tentativa de dizer, vocês eram contra. Vocês quem? O nosso grupo, quando se formou propondo ampliar essa discussão. Aliás, propusemos algo muito melhor, que a votação fosse toda eletrônica. Não fomos nós. Então vocês quem? Parece que querem criar um adversário com um adversário que tem. Aliás, quando apresentaram a carta-programa com copy-cola de 2015, como se estivesse disputando a eleição de 2017, com um grupo que nada tem a ver com a de 2017. Bom, eu acho que essa questão colocada pela Ana, minha vice-diretora do SESC, é uma questão fundamental para explicitar as posições da UFSCar. Eu estava na porta da reitoria no ano passado. Eu estava lá, na resistência. Eu queria que alguém fizesse essa testemunha. Eu estava lá. Eu estava lá e estava muito próximo do pessoal do Levante Popular.
Em seguida, a DUFSCar soltou uma nota repudiando a judicialização, repudiando aquele ato de violência. A DUFSCar foi ao conselho universitário e leu uma nota e pediu que aquela nota do conselho fosse anexada à ata. Está lá a ata, porque passou para a história. O dia que alguém for estudar esses episódios dentro da UFSCar, vai ler a nota da UFSCar, porque sabe quem leu a nota da UFSCar? É esse que vos fala. É esse que vos fala, leu a nota. E a nota é clara e contundente no sentido de negar todo aquele processo que viola qualquer procedimento de ataque aos direitos humanos, à democracia. E uma judicialização que não leva a nada, que só leva mais violência e mais confronto dentro da universidade. Nós somos contra isso. Nós somos contra isso. Se alguém tem dúvida, lê o documento da UFSCar. Lê a nota que nós publicamos, constituída de 6 pontos, e lê o documento que está anexado na ata. Tá, então essa é uma questão que está colocada. Agora, o sindicato, a UFSCar, também implementa outras lutas de defesa da universidade, que vai muito para além do que a Ana está falando. Vai muito para além, Ana. Nós fazemos uma defesa da universidade do ponto de vista dos seus valores estratégicos, que não é possível fazer ciência e tecnologia e produzir cultura e saber sem democracia. E nós somos radicais defensores da democracia aqui dentro. Obrigada. Bom, agora nós vamos passar para o quarto e último bloco, que são as considerações finais. Como o João... De novo! Como o Luiz começou, ele é quem vai terminar. Então, o Armandinho, quem quer achar para um que vai ser fazer as considerações. Eu vou colocar de pé. Tive a honra de, por um acordo, fazer as declarações finais da nossa chapa. Eu acho que até certo ponto sou merecedor disso. Minha primeira diretoria da DUFSCar foi em 1982. Eu vivi essa universidade. Eu queria crescer e florescer. E participei, quem é mais antigo aqui, vários colegas que estavam desde aquela época, são testemunhas do meu compromisso inquebrantável na defesa da universidade pública gratuita, de qualidade acadêmica socialmente referenciada. Depois de algum tempo de participação na DUFSCar, eu me vi compelido a retornar à militância sindical nos idos de 99. Ora, eu acho que essa questão, a história tem que ser resgatada nesse momento. Nós vivemos um processo de construção de democracia, ganhamos da ditadura militar, construímos um espaço democrático. Dentro desse próprio espaço democrático, ajudamos a construir a ANTES. Eu me recordo do segundo congresso da ANTES, 83, onde houve um debate das chapas, de uma chapa que ia concorrer a ANTES, sobre o nome da chapa. Havia duas posições. No caso, ANTES, autônoma democrática, e ANTES, autônoma democrática e independente. Eu me lembro de ter me defendido e perdi a questão da manutenção da independência no nome do que virou a ANTES AB depois. Por que eu trago essa questão? Aliás, perdi defendendo frente a um ex-colega nosso aqui também da universidade. No momento em que nós sofremos talvez o mais brutal ataque da história desse país aos direitos civis, trabalhistas, humanos, à ecologia, aí à universidade pública, nós precisamos, em primeiro lugar, da unidade na luta. E isso eu sei que falo em nome de todos nós que estamos aqui, de que no enfrentamento estaremos juntos. Independente de nossas posições nesse momento, no momento de defender a universidade pública, estaremos juntos. Mas nós, na nossa chapa, a defendemos tendo, além da questão da autonomia frente a partidos políticos e outros tipos de organizações,
da democracia, de um sindicato pela base, nós implementamos a consulta eletrônica, que é essencial para referendar as ricas discussões que ocorrem nas assembleias. Nós temos que resguardar a independência. Algumas vezes a gente presencia colegas da oposição colocando uma ênfase muito grande com um teor acusatório, que nós estaríamos talvez como uma linha auxiliar da reitoria num projeto de destruição da universidade. Meus caros, isso é ridículo. Muito pelo contrário. Se vocês quiserem saber minha opinião sobre a atual reitoria, aqui eu estou como pessoa jurídica. A do fiscal e eu como pessoa jurídica da atual diretoria e candidato no futuro, não tem posição sobre a reitoria. Isso não existe. Porque no momento em que o sindicato pode se tentar instrumentalizá-lo no sentido da luta política institucional, o sindicato perde credibilidade. O sindicato perde a base que nós temos que ter unida na defesa da universidade. Nós não vamos fazer isso. Essas acusações de que haveria interesses administrativos, etc., me desculpem, se eu tenho alguma credibilidade nisso, eu digo que são acusações ridículas. Não podem ser encaradas com seriedade. Nesse sentido, eu pergunto a todos os colegas que vão votar democraticamente agora, na próxima semana, quem melhor nos representa? Quem representa os docentes da UFSCar que têm uma história de resistência para enfrentar esse momento tão difícil? Minha opinião sobre reitoria, eu falo lá no corredor a vocês. Aliás, acho que todos sabem, mas enfim, a opinião da chapa é que ela tem que ser independente. Muito obrigado a todos e boa votação a todos nós. Muito obrigado. Bom, nós teremos então de 3 a 5, próxima semana, a votação para a próxima diretoria. Nesse sentido, nós estamos defendendo o programa da Chapa 2, que é um programa de uma possibilidade de um sindicato democrático. Nós pretendemos que o nosso sindicato, ao fazer as reuniões, abra para chamar toda a categoria para discutir, que as reuniões do sindicato sejam abertas, não seja reunião só da diretoria. Nós pretendemos discutir amplamente as coisas. Temos algum espaço para isso. É claro que fica complicado a gente pensar num espaço em que se gastou, por exemplo, 1,5 milhão para se fazer, com pouca utilidade, porque se a gente fizer uma assembleia ampla, ele pode cair e machucar as pessoas. Assim como é complicado para as pessoas levarem os filhos para assistir os filmes, porque pode ser que caia na cabeça de alguém. Isso mostra um pouco a questão de como essa atual diretoria tem tratado o dinheiro do nosso associado. Nós vamos fazer isso de forma diferente, amplamente, publicamente, chamando as pessoas para discutir em reuniões abertas. Não vamos abandonar o associado. Vamos participar ativamente das reuniões do consumo. O sindicato não tem direito a voto, mas tem direito a voz. O sindicato tem que saber o que está acontecendo, tem que participar. Esse negócio do sindicato abandonar as reuniões do consumo e não saber o que se discute no consumo e na universidade, nós não podemos mais admitir. Também temos que pensar no bem-estar do nosso associado. Não há nenhum problema em o nosso associado que paga, em média, R$ 2.300 por ano, para um sindicato que arrecada, em média, R$ 2.300.000 por ano, ter uma casa que possa possibilitar o bem-estar para o nosso associado, seja ele da ativa, seja ele aposentado. Por que não a gente criar um espaço em que o nosso associado possa ir ter alguma ação cultural, praticar yoga, pilates e outras coisas, e ser um espaço de sociabilidade. Pagar R$ 2.300 em média por mês para ter direito a um simples cafezinho é muito pouco.
É fundamental que tenhamos espaço de sociabilidade, de lazer, de convivência, que pode ser aqui dentro ou não. Vamos consultar os associados e saber onde que eles preferem. Se for um lugar no centro da cidade, não há nenhum problema. O custo para o aluguel de uma casa no centro da cidade, que possa se montar com instrumentos para que os associados possam ter um bom espaço de convivência, é importantíssimo. Cuidar da vida local, das questões locais. O Otto costuma dar exemplo de que quando ele dá aula lá no AT1, tem umas salas que ele dá aula, e que quando sai de lá sai sem voz, porque a sala é muito grande. No AT1, aquela sala 7, a outra sala ao lado, elas são salas insalubres. O sindicato tem que agir em benefício do professor. Ele tem que reivindicar que acabe com aquela situação de insalubridade. Nós temos problemas de segurança aqui no campus, que o sindicato, se pensasse na categoria, poderia facilmente resolver. Quando os professores dão aula no período noturno, nós temos uma insegurança tremenda. Por que o sindicato não pode, representando os professores, chegar para a reitoria e pedir que se concentrem as aulas em 3, 4 ATs? Isso vai dar segurança aos professores. Os professores vão poder trabalhar com segurança. Esse é papel do sindicato. Porque o sindicato tem que cuidar da segurança, tem que cuidar do bem-estar, tem que cuidar da vida acadêmica, tem que cuidar das condições de trabalho do professor. Isso nós não estamos tendo. Temos os nossos grupos, os nossos comitês, o grupo de trabalho, que vamos reunir os professores, cuidar da questão da saúde mental, que é um problema sério na nossa universidade. Tem aqui o Eduardo, que trabalha com isso, que discute muito bem isso. E temos professores na universidade que discutem essas questões. Então, por que não aproveitar os nossos professores para discutir o problema da saúde mental, os problemas da saúde física do professor? E também vamos acabar com esse negócio do sindicato ser correia de transmissão da reitoria. E acabar com os votos por procuração, que a gente entende que isso é uma coisa esdrúxula. Não dá para a gente ir para uma reunião, para uma assembleia deliberativa, que o seu presidente esteja com 179 procurações para deliberar sobre qualquer coisa. Isso é uma coisa esdrúxula. Nós temos mesmo que lutar para acabar com essas questões. Então, entendo que é papel do nosso sindicato atuar nesse sentido. Ok, muito obrigado e boa eleição. Bom, ao final deste último debate, eu quero agradecer a todos vocês que enriqueceram muito na debate. Agradecer as duas chapas, né? Estão de parabéns pela universidade. E agradecer especialmente a comissão eleitoral, né? Que está de parabéns, com ética, com elegância, né? Com muita categoria. Muito obrigada.